Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui é a Rede LFG. Vamos dar o início hoje aqui a mais uma live que vamos procurar aqui tratar desses temas tão candentes, desses temas que causam tamanha inquietação na nação. Então, não bastasse estarmos aqui, passando por uma pandemia como nunca vista, uma pandemia com um número de pessoas abrangidas tão alto, mas também aqui passamos por turbulência política atual que tem a Polícia Federal em seu centro. Então o estopim aqui do último, dos escândalos, o último dos motivos aqui que trazem inquietação à nação é a inquietação política, onde a Polícia Federal e sua autonomia funcional e sua autonomia administrativa e principalmente a sua autonomia investigativa estão no centro aqui, no olho do furacão. Hoje a nossa convidada, a doutora Tânia Prado, então já estará conosco aqui. Doutora Tânia Prado aqui, então eu vou pegar aqui o currículo dela. Doutora Tânia Prado, ela é mestre em Segurança Pública na Universidade Jean Moulin, em Lyon, na França. É graduada em Direito pela Universidade de São Paulo. É diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal em São Paulo. Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. E debatedora aqui no programa Segurança Pública em Debate. Aqui, então, é a doutora Tânia, que está à frente aqui do sindicato, da Associação dos Delegados de Polícia Federal aqui em São Paulo e que está ali mais a par de eventuais mudanças legislativas que virão. Então, em que pese a crise colocar aqui os nossos corações e as nossas mentes em inquietação, ela também tem a capacidade, tem o potencial de nos fazer andar, de nos fazer aqui movimentar as nossas instituições, como é que elas podem trabalhar melhor, como é que elas podem funcionar melhor e principalmente ali longe de ingerências políticas. Então, se tivéssemos ali uma Polícia Federal com uma lei orgânica, uma Polícia Federal já aparelhada do ponto de vista legal, talvez essa crise nem existisse, Então, essa é a importância aqui, primeiro, de conhecer como que funciona a estrutura legal que dá sustentação à Polícia Federal. Quais são as carreiras? O que eu preciso ser? O que eu preciso conhecer? O que eu preciso ostentar para ingressar aqui nas carreiras da Polícia Federal? E como é que funciona essa investigação? Então, investigar aqui as forças titânicas, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, não é uma tarefa fácil. Porém, não é uma tarefa impossível. Então, as grandes operações, então temos a Lava Jato ali na nossa vitrine, a Operação Zelotes, temos grandes operações e que fizeram bastante sucesso. Como é que elas puderam funcionar? Vejam bem, são operações onde os investigados são os detentores do poder. Isso, primeiro, nos demonstra que estamos, sim, numa república. Ninguém está acima das leis, ninguém está acima da Constituição. Então, a Constituição, as leis, abrangem a todos. Só que, para que essa abrangência funcione de maneira igualitária, seja eficaz, é fundamental que os detentores do poder não consigam interferir, não consigam ali criar obstáculo ali a essas nossas investigações. Vou chamar aqui a doutora Tânia para aqui adentrar no nosso debate. Enquanto isso, então, qual que é o cerne, qual que é a estopinha aqui de toda essa crise que estamos vivendo? O que temos
hoje. Então, estamos aqui na rede LFG, muitos dos que nos veem aqui têm a preocupação de como trabalhar ali, como ingressar na Polícia Federal. Então é fundamental que você conheça o que você pode fazer, como é que você pode trabalhar. Vamos lá, como é que vai funcionar a investigação? Veja bem, existe uma lei, a Lei 12.830 de 2013. Então veja que a regulamentação ela é bastante recente, é de 2013, né? São pouco tempo aqui, deixa eu só chamar ela aqui, ó. Vamos lá, só para aqui. Sim, doutora Tânia. Já vai nos abrilhantar aqui. Olá, agora sim, seja muito bem-vinda, doutora Tânia Prado. Eu já fiz aqui o favor aqui, né, de ler o seu brilhante currículo e agora, né, na sua presença, agradecer a sua participação. Um pouco de conhecimento. Estamos aqui na rede LFG, muitos, né, dos nossos alunos aqui preocupados em como entrar nos quadros da Polícia Federal e como é que essa Polícia Federal pode trabalhar. Então, né, só para a gente iniciar aqui, eu estou fazendo um panorama de como é que funciona a investigação da Polícia Federal. Então, já aqui mencionei de que os nossos investigados aqui são todas as pessoas sob as leis da República, sejam as pessoas mais humildes, que detêm ali pouco poder político ou econômico, como também né, que trata dos instrumentos principais de como as investigações da Polícia Federal podem acontecer. Bom, então, em um Estado democrático de direito, é fundamental que o cidadão possa consultar, claro, que a posterior, o que é que o Estado pesquisou sobre ele, o que é que o Estado lhe investigou. Então, esse caderno investigatório chama-se inquérito policial. Tem lá toda a regulamentação no Código de Processo Penal e no tocante aqui às garantias desse inquérito, temos a Lei 12.830 de 2013. Então, imaginemos ali que o inquérito policial ele desagrada, né, alguns detentores, algumas pessoas ali que estão no topo da pirâmide hierárquica que é da República. Bom, o que poderia acontecer? Poderia acontecer desse inquérito, bom, eu vou tirar esse inquérito desse delegado, ele é muito ativo, ele é muito combativo, ele está me incomodando. A Lei 2.813 hoje permite que isso seja feito? Bom, ela permite que esse inquérito seja avocado ou redistribuído, mas essa decisão, né, de redistribuição ou de avocar, ela precisa ser fundamentada pelo superior hierárquico. E essa fundamentação não é a vontade dele. Essa fundamentação precisa, né, demonstrar o interesse público, por que eu preciso, né, que outro delegado ali investigue, explicar o porquê, como que isso satisfaz o interesse público, ou aquele delegado ali ele tem um rendimento insuficiente. Então eu preciso demonstrar qual é esse rendimento insuficiente. Por outro lado, né, então se eu não posso tirar o inquérito do delegado, bom, então eu tiro o delegado do inquérito. Então eu vou remover o delegado. A Lei 12.830 também trata disso. Então, o delegado de polícia ali, ele não pode, né, mais ser removido ao bel prazer do administrador público, somente por ato fundamentado. Então, protegemos o inquérito com o delegado, né, e o delegado para com o inquérito. Outra questão, então, essa que nos acomete bastante, então, nos últimos debates públicos, né, a lavação de roupa suja que estamos tendo aqui
na República, trata da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Então, a Lei 9266, de 1996, é que trata ali de maneira muito incipiente das carreiras que compõem a Polícia Federal. Carreira de delegado de Polícia Federal, agente, escrivão, papiloscopista e perito. Só que o cargo de diretor-geral, ele deve ser ocupado, segundo a letra da lei, por um delegado de Polícia Federal de classe especial. E quem detém a prerrogativa de nomear esse diretor-geral da Polícia Federal é sim o presidente da República. Então, esse é o panorama atual. Mas do que percebemos, esse panorama protetivo à Polícia Federal, ele não foi suficiente para evitar essa crise que estamos vivendo. Então, a doutora Tânia é bastante combativa aqui, sendo demandada bastante e falando com bastante propriedade, bastante firmeza na imprensa, até mesmo na imprensa internacional. Ficam aqui os parabéns pela sua atuação. E gostaríamos aqui de saber que propostas, o que podemos fazer para melhorar esse quadro, doutora Tânia. Seja muito bem-vinda, é uma honra, né? E fica desde já o nosso agradecimento. Obrigada pelo convite, cumprimento a todos que estão a curtir depois. Essas questões são muito importantes, doutor Rafael. Nossa evolução legislativa no que diz respeito à polícia judiciária, ela é muito recente, né? Se a gente for prestar bem atenção. As garantias dadas a quem está conduzindo a investigação, elas eram implícitas, né? Eram princípios, de certa forma, implícitos. Mas, no dia a dia, sabíamos que o delegado poderia, de repente, ser mudado de lotação. Havia essa possibilidade de tirar a carga de seus inquéritos e passar para outro, conforme um interesse político, ou uma conveniência, ou até mesmo uma razão espúria, e deixava essa atuação da Polícia Judiciária, que estava nas mãos do delegado, completamente vulnerável. Então, tivemos a evolução legislativa, principalmente essas duas normas de 2013 e 2014. E até participei da movimentação federal de todo o país para aprovação da Lei 1047. Se não fosse ela, hoje poderiam nomear qualquer pessoa como diretor-geral da Polícia Federal, não seria um delegado concursado. Imaginem que situação esdrúxula que seria nos tempos de hoje. Então, há essa limitação graças a essa lei. Então, agora, o que a gente precisa para fortalecer, para avançar um passo a mais? São duas propostas de emenda à Constituição, né? A PEC 412 e a PEC 101. E, resumindo, né? Autonomia para a Polícia Federal e a outra, o mandato para o diretor-geral de 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos. Agora, isso parece muito simples, só que há uma resistência muito grande no parlamento, não à toa, há mais de 10 anos esse pleito da autonomia da Polícia Federal está absolutamente parado. E embora digam aí que a autonomia foi dada pelo político fulano, pelo ministro fulano, por tal pessoa que seria uma pessoa muito correta, outra também interferências. Mas o que aconteceu com esse dinheiro? Não estavam dando a verba para a Polícia Federal para a confecção de passaportes. E por que estavam fazendo isso? Estavam boicotando a atuação do diretor-geral daquela época. Não estavam respeitando. Ele estava dizendo o tempo todo que precisava de recursos e não estavam dando esses recursos. Então, essas coisas existem há muito tempo e há uma resistência a mudanças. Por que será? Que querem ter o controle da Polícia Federal. Que já é controlada, né? Que já é controlada pelo Ministério Público, pela Justiça. Certo. É bem
criar um superpoder, uma polícia federal que não é controlada, não tem nenhum outro freio na República. Então, a ideia não é essa. Então, eu vejo aqui algumas perguntas aqui dos nossos alunos. Então, queria aqui já devolver essa questão para a doutora Tânia. Essas propostas aqui, em nenhum sentido, vão tornar a Polícia Federal intangível, a Polícia Federal ali distante de qualquer poder fiscalizatório externo, não é? Exatamente. Aqueles controles que já existem, que já estão na Constituição, já existem nas leis, eles continuam a existir. O que acontece é que a Polícia Federal passa a ter autonomia para gerir seus próprios recursos, para tomar suas decisões administrativas, as decisões funcionais. Se tivesse autonomia, por exemplo, não estaria acontecendo uma coisa como essa. Em que um diretor-geral, que acabou de sair, não conseguia nem ter o poder de escolher os superintendentes. Os nomes vão para a Casa Civil e se aprovarem o nome da pessoa A ou B, essa pessoa assume uma superintendência. Se a Casa Civil, né, que é um órgão do governo, vetar o nome, como já sabemos de casos aí que aconteceram, a Polícia Federal fica sem aquele diretor e tem que esperar mais um tempo para nomear alguém que o governo autorize e queira. Só que ali são pessoas que são concursadas, que já foram selecionadas, não estão ali por motivos políticos, são os pilares daquela instituição de Estado. Então, essa autonomia, ela não mexe em nada com os controles que já existem. Aliás, a Polícia Federal é um dos órgãos mais controlados, né, doutor Rafael? Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, a própria advocacia, a OAB, a imprensa, a sociedade, são todos controles, e principalmente no fluxo dos inquéritos, né, um controle feito pelo Judiciário, pelo Ministério Público. Não, tem tantos órgãos aí, muitas vezes obscuros, que não prestam contas, mas a Polícia Federal não, é um controle, né? É uma transparência muito grande. A Lei de Acesso à Informação, por exemplo, ela abre dados importantíssimos para que a sociedade saiba o desempenho da Polícia Federal. Sim, sim. Isso demonstra que a Polícia Federal é uma polícia de Estado, né? É uma polícia republicana, é uma polícia do Brasil. Então não funciona como uma polícia de governo, uma polícia que vai munir determinado governante ali com informações secretas. Não, isso não existe. Mesmo a área de inteligência da Polícia Federal tem os seus controles. Então, depois de uma informação de inteligência compor uma investigação, temos ali o controle judicial e do Ministério Público. Então, os inquéritos policiais, nossos inquéritos, as nossas investigações, elas não ficam ali represadas, elas não são da Polícia Federal, são da sociedade brasileira. Então, a Polícia Federal investiga, encaminha os autos ao Poder Judiciário, existe o controle externo também do Ministério Público, e nenhuma dessas propostas que vejo de garantir um melhor funcionamento para a autonomia da instituição Polícia Federal afasta o controle externo do Ministério Público. Não existe nada nesse sentido. Então, muito do que já entrou em debate, né? Olha, é uma força armada sem nenhum controle. Não, pelo contrário. Pelo contrário, o controle possivelmente vai ficar mais incisivo. Esse controle vai existir até com maior rigor, já que eu tenho mais autonomia, também terei ali mais responsabilidade, não é isso? Verdade, verdade. E também, assim, o que eu noto, né? Está havendo uma maior frequência de situações em que nós, das entidades de classe, estamos tendo que nos manifestar. Hoje mesmo o pessoal estava fazendo uma retrospectiva dos últimos casos. E é interessante notar, não importa se é uma situação de um governo de direita, de centro, de esquerda, o tempo todo, aquele trabalho que a Polícia Federal faz acaba incomodando algumas pessoas. E por que isso acontece? Porque, hoje eu comentei isso, a Polícia Federal investiga, ela é a Polícia Judiciária da União, está na Constituição, no artigo 144. O que é a Polícia Judiciária da União, né? Às vezes tem alguém leigo também que não é da área jurídica. É muito simples.
é a polícia que tem o poder estatal para realizar a investigação daqueles crimes em que a União Federal e algumas entidades ali relacionadas ao interesse público federal, a União Federal é vítima. Que casos são esses? De repente, ali um caso, um crime financeiro, um crime de fraude à Previdência, um crime fazendário, moeda falsa, contrabando, descaminho, corrupção, sempre na área federal. Tráfico de drogas, o tráfico internacional de drogas é um crime federal também. Então, essa polícia judiciária é a Polícia Federal. E a partir do momento que ela tem toda uma regulamentação dos seus procedimentos, seus inquéritos, como que um caso é instaurado, estavam até comentando, né, de uma manifestação do presidente ontem, que ele falou que teve uma situação particular, que ele pediu para a Polícia Federal uma precatória que foi para um lugar, eu quero acreditar que foi isso. Uma precatória que foi para o Nordeste, num caso que estava tramitando, e aí a Polícia Federal de lá fazer a oitiva da pessoa. Mas ele fala de uma forma que fica parecendo, quem está observando de fora, a gente não conhece o caso, mas fica parecendo que é assim, que o chefe do Poder Executivo falou, ó, vai lá ver aquela pessoa lá sei lá, que furtou meu celular. Mas o senhor tem que ver, isso aqui não é um crime federal, é o furto do seu celular particular, do seu amigo, do seu parente. Quantas vezes não aparece gente mandando, até amigo, mandando mensagem assim, aconteceu tal coisa comigo aqui, um hacker fez não sei o quê. Isso não é crime federal, é porque as pessoas não sabem. Então, é isso que tem que entender, tem que ser entendido. A lei, a Constituição já tratam, já regulamentam como funcionam as investigações. Por que que você não pode passar de certos limites? Porque imagina se de repente, eu vou abrir um inquérito aqui para ajudar meu amigo, né? Invadir o computador. Não pode isso é ilegal, é ilícito. E se alguém vier assumir a Polícia Federal ou o Ministério da Justiça e falar para fazer uma coisa dessa, quem obedecer isso daí, como é que é? Vamos lá, o senhor que é professor aí de direito penal. O que acontece? Se um delegado instaurar um inquérito, uma coisa absolutamente descabida, mas estou cometendo vários crimes ali. Doutora, a gente tem como uma pequena instabilidade aqui no sinal. Deixa eu só tentar recompor aqui a instabilidade do sinal, que estávamos aqui a sua, sem, porque o meu eu pus no 4G. Sem lhe ouvir aqui. Acho que agora... Vamos ver. Deixa oscilando. Vou pegar aqui que o sinal parece bem instável aqui, que ele está... colocar o 4G. O vídeo está pausando aqui, né? Que o Wi-Fi às vezes oscila, mas o 4G é mais tranquilo. Eu vou tentar restabelecer aqui a conexão. Eu vou pedir só um segundo aqui. Deixa eu só tentar aqui que ela está caindo. Tá. O Instagram, ver se eu estou ainda. Agora tô... Mas o dele fica um negócio de tempo. Vamos lá aqui. Tá me ouvindo agora? Vamos ver se consigo lhe ouvir, que eu não lhe ouvia. Era só que me faltava de novo, né? Ó, tá vendo que entraram os famosos aqui, ó. Doutor Fabrício, chefe Vazolé, Heloísa Vazolé.
Gente, vai escrevendo aí para a gente ver se está funcionando. Sim, sim. Não, Você agora liberou sim. os Agora eu comentários? tô, tô lhe ouvindo bem aqui. Não, os comentários aqui eu, eu não Ah, consigo enxergar. Uma das tá. dúvidas que me chegaram aqui, né, antes de a Aham. gente começar essa nossa live, era de que, bom, as carreiras que compõem a Polícia Federal não possuem as mesmas garantias das carreiras que compõem o Poder Judiciário ou o Ministério Público. A resposta é que não. Então, nós temos algumas garantias, sim. Nós temos a garantia da estabilidade, da irredutibilidade de vencimentos. Só que essas garantias são diferentes ali das carreiras do Ministério Público, por exemplo, onde eles têm a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos. Então, a própria instituição do Ministério Público, com a indicação ali, a sabatina, né, do Procurador-Geral ao Senado, a existência de mandato ali para o Procurador-Geral da República, isso também afasta, né, o Ministério Público de ingerências políticas. Então, isso é muito importante se pontuar. Então, o aluno aqui que quer prestar concurso público, e tem aluno ali que, bom, eu quero prestar para o Ministério Público, para delegado de polícia, existem essas diferenças. E isso ali também, ela gera reflexo no dia a dia. Então, isso pode atrapalhar ali na condução de um inquérito policial. E como a doutora Tânia bem pontuou ali, essa questão orçamentária, né, uma coisa aqui que causa bastante agonia nos alunos aqui, é a quantidade de concursos públicos para a Polícia Federal. Então, bom, a minha atuação ali, eu trabalho ali na Força Tarefa Previdenciária em São Paulo. E o nosso principal obstáculo é a carência de pessoas. Então, uma das formas ali de você asfixiar uma instituição é privá-la ali de recursos humanos, de pessoas. Então, o efetivo da Polícia Federal vem baixando. Então, é uma queda significativa. Isso é perigoso, até mesmo porque a gente não vai conseguir cumprir com todos os mistérios ali que temos no artigo 144 com tão pouca gente. Gostaria aqui também de que a doutora Tânia pontuasse sobre isso, se isso não é uma forma de pressão, a possibilidade também, né, de organizar o funcionamento da Polícia Federal, a criação de uma lei orgânica. Então, é uma readequação, então, um pleito aqui que também muitos alunos, até colegas, pediram para mencionar. Então, os cargos ali, o cargo de escrivão, o cargo de agente, eles foram idealizados, eles foram pensados ali na década de 40. Mas hoje, né, o nosso trabalho, então, foi aventado ali numa das discussões entre o ex-ministro da Justiça e o presidente, sobre relatórios de inteligência, né, relatórios de análise. Então, hoje, a atuação dos policiais federais, do agente, do escrivão, são bastante diferentes daquelas tradicionais ali dos anos 40. Então, essa a carência de pessoal, a adequação dos cargos à realidade investigativa, que hoje é muito diferente. A gente utiliza muito dos BIs, né, Business Intelligence, Analytics. O que uma lei orgânica poderia fazer pela Polícia Federal e para a sociedade? A lei orgânica, a princípio, seria um ganho. O problema que eu vejo é que vir uma lei orgânica imposta de cima para baixo, um projeto de lei que não passe para análise efetiva, como a gente já viu outras vezes, montaram um grupo de trabalho e aí a montanha pariu um ratinho e a gente olha aquele projeto, aí depois tem que brigar no Congresso Nacional para fazer emendas, para aperfeiçoar. É um processo extremamente desgastante. Mas, em tese, sim, é uma situação completamente anômala, como que a Polícia Federal tem 70 e tantos anos aí de existência e não possui uma lei orgânica, né? São retalhos ali de leis da época de 65, uma emenda não sei quando, tal. Você veja que a Polícia Federal em si, ela é um problema, né, legislativo. A quantidade de normas ali que a gente tem, instruções normativas, justamente porque não tem uma lei regulamentando, às vezes, uma coisa interna,
poderia ter uma lei nacional tratando de certos assuntos, padronizando questões. Até uma lei, né, fala-se numa lei geral das polícias judiciárias, até para colocar todas as polícias civis e Polícia Federal juntas ali, com um arcabouço, desculpa, jurídico básico, né? Isso seria muito salutar. E com relação às atribuições, às funções de todos os cargos, realmente acaba sendo tratada isso em normas esparsas, né? Interpretação ali do que você deduz do Código de Processo Penal, né? Os agentes da autoridade são aqueles policiais que estão justamente no local da ocorrência, aqueles que estão no momento do flagrante, levado para a delegacia. Tem uma série de normas. Os princípios, né? A gente vê que são princípios antigos da investigação que são mantidos até hoje. É que o tipo de investigação hoje é muito mais complexo do que era naquela época. Esses casos escabrosos aí de crime organizado, não vamos nem falar necessariamente de combate à corrupção, mas o crime organizado, quantas quadrilhas aí são descobertas e reveladas, e a gente usa a mesma lei que era usada, né, há tanto tempo atrás. Então, esses princípios são válidos, né, ainda. Moitiva. Então, tem várias coisas, né, que embora as leis sejam mais antigas, a Polícia Judiciária consegue trabalhar, mesmo assim, consegue trabalhar bem e produzir ótimos resultados. Mas, com certeza, se houvesse uma lei orgânica elaborada com calma, que não fosse uma proposta que saísse do governo e chegasse com um formato que a gente fica sabendo de surpresa na hora que já está no site do Congresso Nacional, seria uma coisa realmente um grande avanço. Mas já tivemos experiências recentes não muito boas, em que as propostas tentaram conciliar diversas correntes de pensamento e acabou que, de uma maneira sistêmica, não ficou bom aquele produto ali. Sim, sim, então isso que é importante. Então, já que a Polícia Federal, a lei está tanto em voga, tudo, me parece, claro, nunca é ideal legislar em momentos de crise, em momentos de desespero, em momentos de instabilidade. Então, a legislação produzida em momentos de instabilidade é a legislação que foi possível ser realizada naquela época. Então, a reflexão, a dialética é muito importante. Então, isso que a doutora Tânia pontuou é bastante significativo aqui para a democracia brasileira, para a consolidação. Então, muito menos o poder vindo de cima para baixo, aquele top-down, e muito mais o bottom-up. Então, o que eu percebo agora, é a necessidade, isso já serve até para o aluno que pretende aqui ingressar na Polícia Federal, é conhecer. Então, quais são as carreiras aqui que compõem a Polícia Federal? Temos o delegado, temos o agente, o escrivão, o papiloscopista, o perito. Então, a existência de uma lei orgânica prevendo as prerrogativas de cada cargo, isso seria fundamental. Até mesmo agora nós temos uma lei de abuso de autoridade. Então eu vou punir toda aquela autoridade que abusar, que for além, que desbordar ali das suas atribuições. Mas nós não temos atribuições ali perfeitamente definidas, ou minimamente definidas, delineadas, do que cada um pode, cada um deve fazer. Isso vai gerar uma insegurança, isso gera uma insegurança até do ponto de vista penal, do ponto de vista da tipicidade fechada, da certeza, da determinação. Como é que eu posso modular ali a minha conduta se eu não sei o que é proibido, o que é permitido? Então, veja bem, essa insegurança que o país está percebendo agora, nós na Polícia Federal padecemos disso. Então, eu entrei ali há 17 anos, há 17 anos que temos essa incerteza, né? Que andamos ali nesse terreno ali não muito firme do ponto de vista legal. Né? Então, isso é importante. E aí também a doutora Tânia pontuou aí de maneira muito inteligente, muito sagaz, de que o nosso de persecução
ali no Código de Processo Penal, né, não existe ali na primeira parte, na primeira parcela ali do Código do Processo Penal, um título, um capítulo ainda que seja, que organize como é que vai funcionar a investigação. Então nós não temos também uma regulação de como é que a investigação deve começar. Então, esses mecanismos especiais investigativos estão lá na Lei 12.850 de 2013 e que já sofreu modificações. Então, nós padecemos, né, ainda também, né, ainda aí também, da inexistência ali de um código de investigação criminal ou ainda um título, né, que trate da investigação criminal no âmbito ali do Código de Processo Penal, né? E até para a gente pontuar e para o aluno não errar. O processo penal é uma coisa, a investigação criminal é outra, né? Então, ainda mais agora com a mini-reforma, essa separação entre inquérito e processo ficou muito mais profunda. Então, esse seria o momento de reflexão. Já que a crise chegou, a reflexão é necessária. A reflexão devemos fazê-la agora, até mesmo para que saiamos aqui maiores dessa crise. Queria aqui até perguntar para a doutora Tânia se existe aqui, né, se conhece, se é possível, até mesmo por intermédio das associações de classe, essa proposição de criarmos ali um arcabouço, um conjunto de normas para a investigação criminal. Isso vai gerar segurança para o policial, para o delegado, para o agente, para o escrivão, e vai gerar segurança também para o cidadão. O que o Estado pode fazer para me investigar? Eu me recordo uma vez, num evento patrocinado aqui foi pela Associação dos Delegados de Polícia Federal no Amazonas, ali pelo Dr. Pablo, onde o professor Guilherme Nutti, né, um dos maiores doutrinadores, veio e nos perguntou como é que funciona ali, né, em detalhes, a infiltração de agentes. Bom, nós temos ali na Lei 12.850 uma sinalização, olha, pode funcionar assim, quem é que pode, quais são os direitos do agente infiltrado, mas nós não temos uma regulamentação ali. Isso também termina por instabilizar a investigação criminal e também termina aqui por prejudicar o trabalho da Polícia Federal. Então, foram feitas até umas tentativas no pacote anticrime para regulamentar a infiltração, né, naquele momento, naquela discussão da infiltração cibernética, que é uma realidade, né, é o caso que a gente vê, para dar um exemplo, é o caso que mais tem, né, infiltração cibernética, em que o agente entra no curso de uma investigação, o agente ele é designado ali e autorizado a fazer isso, entra, se infiltra num grupo cibernético que esteja praticando crimes, por exemplo, distribuindo ali, compartilhando pornografia infantil, ele simula que ele quer comprar alguma coisa e aí já consegue detectar, né, quem que está oferecendo fotos de criança e ele vai guardando, produzindo aquela prova material para que depois sejam localizados esses responsáveis e devidamente indiciados e iniciada depois a persecução criminal. Então, esse é o caso clássico de ação bem da nossa vida moderna contemporânea. Agora, a gente ouvia falar muito na academia de polícia, né, de professores, agentes, tal, contando que eles tentavam se infiltrar em organizações criminosas, mas falavam muito, eles frisavam muito, que era extremamente perigoso, né? Então, eu acho que ao longo do tempo, percebendo que aquilo ali poderia custar uma vida, acabou se deixando de lado o uso dessa ferramenta de colocar um agente infiltrado dentro de uma organização para observar as suas práticas e tal. Mas, às vezes, numa situação de corrupção, é possível, né, infiltrar alguém num escritório, num local, com autorização do juiz, e essa pessoa monitorar todo o funcionamento da organização criminosa. Isso, sim, é uma ferramenta muito boa de investigação. Porque cada vez as pessoas estão se comunicando menos por telefone, usam mais a internet.
E é mais Exatamente. difícil de monitorar e tal. Então, às vezes, uma infiltração facilitaria, ele adiantaria em uma semana aquilo que você demoraria, de repente, meses de monitoramento de conversas. Então, é uma ferramenta muito boa. Agora, com relação eu, assim, na minha visão, claro, poderia haver uma evolução das prerrogativas, das garantias, principalmente daquela autoridade que está conduzindo a investigação, porque ele que sempre é o alvo de quem é o poderoso que está sendo investigado. Dificilmente alguém vai atacar ali o trabalho das outras pessoas que estão dando todo esse apoio na investigação. É o delegado que é atacado quando você vê alguém tentando desmoralizar alguém que está conduzindo o inquérito, é o delegado que é atacado. É ele que não tem garantia. É ele que, de repente, no outro dia, pode ter sido promovido para um setor em Brasília e, na verdade, a intenção era tirar essa pessoa da investigação. Né? Não desmerecendo, claro, o trabalho da equipe, que é importantíssimo também, porque se o delegado fica sem equipe, a investigação não anda. E é uma forma, inclusive, de boicotar operações importantes. Então, assim, a lei, né, o direito administrativo também, a lei tem mecanismos para tentar impedir isso. Mas o problema é o dia a dia. Como que você vai fazer se trocarem o superintendente, o chefe do setor, relotarem as pessoas e lá no papel tá direitinho. Não, relotei o doutor Rafael porque um dia ele deu aula de tal assunto e ele tem aptidão para trabalhar no setor, de repente, de passaporte. Eu vi que o doutor Rafael um dia deu uma palestra muito boa de passaporte. Vamos promovê-lo para esse setor, vai ser muito bom. Aí o doutor Rafael fala, mas o que eu faço? Eu estou conduzindo inquéritos aqui importantíssimos. Aí nós vamos para a lei. E a lei fala que o delegado não pode ser retirado da investigação. E o que ele faz? A gente vê casos concretos desses inquéritos importantes que estão no Supremo, por exemplo. Ele informa o magistrado, informa o Ministério Público. Aconteceu isso aqui, coloca lá nos autos. Estou sendo removido, isso aqui viola a lei, tal, tal, tal. A ordem vem do juiz e fala: esse delegado não pode ser retirado dessa investigação, conforme a lei tá. Aconteceu ontem. Aconteceu ontem. O Supremo disse: não podem ser tirados esses 4 delegados, e colocou o nome dos 4 delegados. Então, a lei tem mecanismos, tem possibilidades de impedir desvios. E com isso, conta, obviamente, que o delegado diga: olha, eu estou sofrendo uma pressão, estou sendo retirado da investigação. Então, vejam que existem formas, sim, de proteger a investigação. Até hoje foi tratado bastante isso. Eu vi na televisão, comentaram muito. Não, mas a autonomia de inquéritos... Não, inquérito não tem autonomia, o inquérito não sai andando sozinho. É alguém que está conduzindo, presidindo. E essa pessoa tem um chefe, tem um superintendente, tem alguém que determina. Vamos mudar essa pessoa de lugar. Esse que é o problema. Então, quando falam de autonomia, assim, jogado, parece, né? Realmente, não, mas tem autonomia. É claro que não tem. Tanto é que a gente vê os cortes de recursos, as mudanças de diretor, etc. Quer ver um outro exemplo? Problemas funcionais. Às vezes, querem criar uma delegacia de combate ao desvio de verba pública. Aí tem que pedir para o ministro autorizar. Não, mas isso requer verbas. Como que eu vou criar uma chefia se não tem dinheiro para pagar aquela chefia? Como que eu vou colocar gente se não tem dinheiro para pagar a diária do efetivo que vai ficar ajudando? Tem formas de atrapalhar o trabalho. Então é disso que a gente fala, né? E esses casos concretos são muito bons, porque eles colocam em evidência, e a gente vê a importância da imprensa, coloca em evidência coisas que antigamente não eram, né? As coisas aconteciam e ninguém ficava sabendo. Então, hoje a gente vive um momento muito melhor. Imagina, há 10, 15 anos, como é que era? Não tinha controle do judiciário, da sociedade, da advocacia, do Ministério Público, efetivamente para situações de ingerência, de tentativas aí, de pressão sobre os órgãos de polícia judiciária. A Polícia Civil sofre problemas parecidos. Isso não é privilégio da Polícia Federal. A Polícia Civil também reivindica coisas parecidas. E não é à toa, porque às vezes pode aparecer uma investigação ali de alguém importante
e estar na mão de um delegado de polícia civil. Isso é comum também. E a pressão acontece e o delegado, a equipe, tudo podem ser tirados. Então, quando a gente olha o Ministério Público, eles têm garantias que não estão ali por acaso, elas são imprescindíveis, né? São muito importantes. Senão, o Ministério Público não seria o órgão que é. Seria um órgão que faria pareceres ali, despacharia as coisas e não teria nenhuma responsabilidade. Aí é o que o doutor Rafael falou. Tem o poder, mas tem a responsabilidade. E no caso da Polícia Federal, da Polícia Judiciária, só tem a responsabilidade, é o que está acontecendo. Sim, sim. Então, essa pontuação aqui do Ministério Público é muito importante e que a gente consiga perceber o quanto que o Ministério Público é diferente depois da Constituição Federal de 88. O que era o Ministério Público? Claro, os membros do Ministério Público ali, com suas carreiras brilhantes, mentes brilhantes, mas, depois de 88, ali com as garantias, com as prerrogativas, com as competências, como é que o Ministério Público foi um promotor aqui da mudança pela qual o Brasil passou? Porém, a gente percebe que o Ministério Público não pode tudo. Então, o Ministério Público fez muito, mas tem as suas limitações enquanto instituições, enquanto pessoas. Não será o fator único de amadurecimento da República e da democracia brasileira. Então, é uma coisa que é possível perceber de que a autonomia da Polícia Federal será um ganho para a República, para a democracia brasileira. De modo que ninguém vai ficar ali aquém, né, fora das investigações. A doutora Tânia pontuou aqui também dos inquéritos, né, os inquéritos ali que são instaurados ali no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, o inquérito judicial ali, onde os investigados são pessoas com prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal. Então isso, para quem está estudando, é importante. É aquele inquérito ali instaurado conforme as regras ali do Código de Processo Penal? Não. As regras ali estão lá no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E veja só como a questão do delegado, né, não poder ser retirado, não poder ser afastado da investigação, veja como isso é importante para a persecução penal. Então, ontem, decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que os delegados em que pesem, né, as mudanças que vão acontecer, seja no Ministério da Justiça, seja na direção geral, esses delegados precisam continuar nessa investigação. Então, ainda que o mundo ao seu redor caia, eles continuam. Então, a gente percebe assim que não é uma questão de perfumaria, uma questão de vaidade pessoal. Não, é uma questão de eficiência. Então, conhecer de uma investigação complexa não é nada fácil. Então, eu dependo ali muito da compreensão da dinâmica do crime. A dinâmica do crime atualmente é diferente. Nessas nossas grandes investigações existe muito esse fluxo de dinheiro, né, em operações de lavagem, e qual o interesse, né, desse desvio de dinheiro público. Né, mas às vezes não é só enriquecimento pessoal, mas também ali galgar poder político. Então, não é simplesmente trocar ali um pelo outro, né? Vai haver ali uma quebra, uma solução de continuidade. Isso é muito prejudicial. E eu não enxergo aqui, que essa garantia esteja suficiente. A doutora Tânia também pontuou, né, bem também a possibilidade do gestor, né, colocar as equipes de investigação lá à míngua. Então, imaginemos que eu tenha ali uma grande operação e eu preciso, né, ali para trabalhar na investigação de mais pessoas para analisar ali o volume colossal de dados. Então, para que os alunos ali compreendam, após a deflagração da operação da Polícia Federal, existe um grande trabalho de análise de dados. Então, onde antigamente as pessoas guardavam informação em cartas, em escritos, hoje o volume dessas informações é gigantesco. Então, são terabytes e terabytes. É um trabalho muito complexo. Então,
Não, se eu quero asfixiar uma investigação, bom, é só eu tirar ali os recursos humanos, o acesso a novas tecnologias. Então a polícia não pode ficar tão atrás aqui no desenvolvimento, né, na aquisição de produtos de tecnologia para que possamos aqui acompanhar também a criminalidade organizada. Então, esse é um fator importante. É, algo também Inquérito aí, como eu trabalho ali eletrônico. sim, sim, inquérito eletrônico, trabalho em crimes previdenciários, e o que a gente percebe hoje é que a nossa legislação, ela procurou dar uma garantia no inquérito observado ali de maneira individualizada. Só que as investigações hoje não funcionam mais assim. No campo previdenciário, as organizações criminosas, nossas últimas operações, por exemplo, a Operação Barbur, nós detectamos fraudes em mais de 3.000 benefícios. Então é uma fraude massiva. Então não vai ser um inquérito observado ali individualmente que vai garantir o funcionamento da Polícia Federal. Eu preciso, né, principalmente no inquérito telefônico, do Big Data para cruzar esses dados. E a partir desse cruzamento de dados eu conseguir enxergar ali o panorama da investigação. E tem que Então ter temos uma preparo, né? legislação muito aquém, né? Tem que Sim, ter um preparo também. O policial tem que estar constantemente se preparando exatamente. para essas realidades novas. Quantos colegas antigos ali, na época dele, na minha época mesmo, tinha coisa que não existia. Era tudo no Word e tal. De repente, agora, Sim, a gente teve um salto de qualidade. sim, sim. Então, a preparação, esse investimento em carreira, né? Então, a carreira é apenas só o concurso público ali que ficamos à míngua, né? Sem pessoas para comporem. Isso é muito importante aqui. Deixa eu só pegar as últimas dúvidas aqui, que o nosso tempo, infelizmente, Tem aqui que ele salvar, você está se salva aí o encerrando vídeo aqui. Nós depois. temos 1 hora, depois seremos derrubados aqui. Mas vamos lá para as É, considerações finais. não esquece de salvar para o pessoal assistir depois. Peraí que eu não estou te ouvindo agora. Ah, não, pra você não esquecer de salvar o vídeo, né? Quando termina, Peraí que eu para não salvar. estou te ouvindo, não. Ela travou aqui, a conexão deve estar ruim de Ih, novo. caramba! Não, eu falei de Será salvar que... salvar o vídeo. Ah, sim, sim. O vídeo vai ficar disponível aqui por 24 horas aqui no Isso. Instagram da rede LFG, Aí, né? Eu vou procurar aqui tratar com a área técnica para que ele seja disponibilizado de outro. uhum. Ah, bacana. Ah, então a gente já pode ir para as conclusões. Porque eu não, Vamos de passar a novo, não estou lhe ouvindo agora. tecnologia. Deixa eu só ter. Não, então, a gente já pode ir para as conclusões aqui da live. Tá ouvindo? Peraí que eu não. Se puder repetir agora. Ah, tá. Não, então agora a gente já pode ir para as conclusões. Ah, sim, sim. Para as considerações finais aqui, que temos acho que 5 minutos. Isso, bem rapidinho. Então, eu acho que essa discussão foi muito legal, porque tinha coisas que eu não tinha pensado também, né? De toda a evolução para que a gente chegasse no modelo que a gente tem hoje e o que dá para avançar no tocante à autonomia da instituição Polícia Federal, na garantia do diretor-geral para que não seja mudado todo mês, todo ano. Imagina, né? São coisas tão evidentes, né? Mas na prática não é assim que acontece. Então, isso precisa estar previsto na Constituição e urgente. E os deputados foram eleitos, é isso que eu queria falar. Foram eleitos, muitos deles, grande parte deles, falando aí que queriam combate ao crime, que iam combater corrupção, etc., que eram parceiros da Polícia Federal, que davam apoio incondicional à Polícia Federal. E o tempo passou, aprovaram uma coisa ou outra ali legislativa que não foi muito coerente com aquilo que prometeram.
alegaram, não, mas a gente teve que aprovar tal coisa, porque senão ia ser pior. Esse negócio de falar que aprovou uma lei para não ser pior, isso não pode convencer as pessoas, não dá. Não dá para convencer o operador do direito de um absurdo desse. Então, tem que ter muito cuidado com o que se constrói no direito, porque, de repente, com uma simples norma, você pode derrubar toda a polícia judiciária, você pode fazer a coisa de um jeito que você fala, não, não é mais a atribuição da polícia judiciária investigar, agora qualquer pessoa pode investigar, veja que beleza. Né? Porque é isso que muita gente tenta fazer, banalizar Sim. a investigação. Não, vamos dar poder Isso de investigação para a Receita Federal, por que não? Todo mundo pode investigar, vamos dar para o fulano, Beltrano. Isso não dá certo. Então, é um risco para o cidadão, né? O cidadão não sabe mais quem é que pode fazer o quê. De repente ele está na rua, no outro dia ele está preso num quartel da Polícia Militar e o advogado não pode entrar lá dentro e tal, porque a regra é não sei o quê. Então, assim, as mudanças são importantes, mas num contexto de calma democrática. No momento em que você não sabe, o político prometeu uma coisa e agora está fazendo outra totalmente diferente. Ah, mas ele está fazendo diferente porque o momento é outro. Não, ele foi eleito, poxa, faz 1 ano e pouco. E já está fazendo coisas diferentes do que prometeu. Então, mudar a lei é uma coisa bem delicada. A gente acompanha todo dia os projetos legislativos. Eu acho que para a segurança jurídica e tal, eu sou uma pessoa bem conservadora, então a gente tem instrumentos bons. Mas o que a gente não pode permitir e deixar as coisas soltas para que, de repente, uma canetadinha você consiga abalar toda a estrutura de uma instituição. É claro, a Polícia Federal é uma instituição forte porque ela tem pessoas boas, capacitadas e comprometidas com o trabalho. Já passamos por situações aí e a Polícia Federal sobreviveu. Todo mundo é testemunha disso. Só que isso não é justo, não é o correto. Não dá para sempre o efetivo viver assustado porque estão trocando o chefe, trocando as pessoas de setor, trocando superintendentes no país inteiro. Isso não é possível, isso não é correto. Então, a nossa defesa continua cada vez mais firme pela autonomia da Polícia Federal e pelo mandato de diretor-geral. Então, essas considerações. Ótimo, ótimo, né? Então, o caráter de institucionalizar a República e a democracia brasileiras, depender muito menos de pessoas e muito mais de instituições sólidas, né? Então, me parece que esse é o caminho, né? É inevitável o caminho civilizatório do Brasil nesse sentido. Então, a doutora Tânia colocou muito bem aqui. Mandato para diretor-geral, não teríamos essa crise de hoje. Então, eu já tenho uma previsibilidade, uma segurança jurídica para isso. E a reboque, né? Não precisa ser agora, mas a reflexão, então, que comece a partir de agora, do funcionamento, de um regulamento para investigação criminal, se os cargos da Polícia Federal, principalmente escrivão e o agente, estão mesmo de acordo com a realidade, então foram idealizados ali há décadas atrás, como podem funcionar hoje, né? E como poderemos, então, sair dessa crise aqui muito maiores, né? Então, vamos prevenir para que isso não mais se repita. Então, um país aqui que não conhece a sua história, não conhece nem o seu presente, está condenado a um futuro muito ruim. Fica aqui o nosso agradecimento à doutora Tânia, que nesses últimos momentos, eu espero aqui que os alunos possam ter aproveitado. Então, percebam, né? Vocês têm muito o que estudar. Nós temos muito ainda o que fazer pelo país. Então, a perspectiva de mudança legislativa é nesse sentido. Então, o que o aluno vai ser inquirido, o que você vai ser ali questionado numa prova, por exemplo, para ingresso na Polícia Federal. Você viu aqui na minha conversa minha com a doutora Tânia, quais são os nossos desafios investigativos, quais são as nossas seguranças, as nossas inseguranças. Então, esses são os pontos aqui que nós podemos deixar mais claro aqui e agradecer mais uma vez também à Rede LFG, que além de ser uma plataforma aqui de ensino, uma plataforma de estudos, também oferece esse serviço público à nação e nesse período tão difícil de pandemia, e que aqui no Brasil nós conseguimos deixar as coisas até piores, né? Então, não bastasse a pandemia, temos crises e mais crises políticas.
fica aqui o nosso agradecimento. Vou